chamo Tatiana Lima Ferreira, sou professora aqui da UFABC, faço parte do programa de pós-graduação em Neurociência e Cognição e também do Núcleo Interdisciplinar de Neurociências Aplicada, além de ser professora do bacharelado em Neurociência. Eu sou biomédica de formação, na verdade meu curso chama Ciências Biológicas Modalidade Médica na Unifesp. Logo depois entrei no mestrado, logo na sequência o doutorado também, que eu concluí, defendi minha tese em 2008. Desde a minha iniciação científica eu trabalho com as bases neurais dos processos de aprendizagem e memória, usando modelos animais e usando para isso manipulações de áreas cerebrais, inativação de algumas regiões do cérebro para estudar tipos de memórias diferentes nos ratos. Os processos de memória e aprendizagem, eles atraem a atenção da neurociência há muito tempo. Talvez seja a área que mais tenha pesquisadores no mundo trabalhando na neurociência. É um dos grandes desafios a gente tentar entender como a gente aprende, como a gente armazena, como a gente esquece, evoca informações e esquece delas também, que é importante esquecer. Desde a década de 50, 60, aconteceu um marco na história da neuropsicologia, que foi a descrição de um caso de um paciente que chamava HM, ele faleceu em 2008. E esse paciente ele tinha epilepsia de lobo temporal, que é aquela doença que o paciente apresenta crises convulsivas, e a epilepsia dele era refratária à medicação. E aí, muito jovem, os médicos resolveram que o melhor caso para ele seria fazer uma cirurgia de ablação de lobo temporal, que é a região do cérebro localizada aqui, abaixo do osso temporal. E ali era o foco das crises epiléticas dele. E de fato, depois da remoção de parte do lobo temporal, ele diminuiu muito o número de crises, mas ele começou a apresentar uma amnésia. E foi a partir desse caso que as pessoas começaram a classificar os tipos de memória, porque a amnésia desse paciente não era uma amnésia global. Ele tinha algumas dificuldades específicas num tipo de memória que a gente conhece como declarativa. Então ele não conseguia se lembrar de nada que ocorreu depois da cirurgia, que é o que a gente chama de amnésia anterógrada, e tinha também algum prejuízo de memória de fatos que ocorreram alguns poucos anos antes da cirurgia, mas se lembrava perfeitamente bem, por exemplo, de fatos da infância dele. Então isso foi possível inferir de que nessas estruturas do lobo temporal, especificamente uma região que a gente chama de hipocampo, elas seriam importantes para você aprender e armazenar novos acontecimentos, novos fatos, novas informações. A partir daí, na literatura científica, houve um grande número de pesquisadores dedicado a estudar isso em modelos animais, usando primatas e roedores, para tentar verificar se em ratos, camundongos e em macacos as estruturas do lobo temporal também estariam envolvidas com a memória. E aí, aí na década de 80 a gente teve um progresso muito significativo nessa área, porque os pesquisadores começaram a relatar que existiam sistemas múltiplos de memória nos mamíferos, e que essas memórias distintas eram dependentes de regiões distintas do cérebro. Hoje o que a gente sabe com a memória de longo prazo é que existem pelo menos dois grandes sistemas, um sistema que a gente chama de memória declarativa, que depende das estruturas do lobo temporal, especificamente hipocampo e suas conexões, corpos mamilares, núcleos anteriores do tálamo e tal, regiões do diencéfalo, e um sistema de memória que parece não estar afetado em pacientes que têm prejuízo do lobo temporal, como o HM, que dependeria de outras estruturas cerebrais, como o estriado, um dos núcleos da base, o cerebelo e algumas tarefas dependentes do córtex pré-frontal. Essas memórias que não dependem das estruturas do lobo temporal medial, a gente denomina elas como memória não declarativa. Para dar um exemplo, seria, se eu perguntar se vocês se lembram o que vocês fizeram no sábado à noite, vocês vão tentar pescar na consciência de vocês, retomar o que aconteceu no sábado, especificamente o que aconteceu no sábado à noite. Se eu pedir para vocês andarem de bicicleta, por exemplo, aquele tipo de memória que você talvez nem se lembra especificamente como resgatar isso de forma consciente para executar a ação, mas você senta na bicicleta e consegue mostrar como faz. Então a gente fala memória do que e memória do como. Memória o que seria declarativa e o como seria memória não declarativa.
Apesar do encéfalo dos roedores, dos primatas não humanos e dos humanos serem diferentes, existem muitas regiões e muita homologia, né? Então a organização macroscópica do encéfalo, as conexões, as diferenciações anatômicas são bastante conservadas em algumas regiões, outras mais e outras menos, mas existe uma homologia. E isso também acontece na função. Então, o hipocampo, tanto no rato quanto no homem, é importante, por exemplo, para você formar um mapa espacial do ambiente e conseguir navegar usando pistas do contexto, né? Então, se localizar num ambiente complexo que é formado por várias pistas de várias modalidades sensoriais. Isso tanto em primatas, incluindo os humanos, quanto em roedores, é dependente de uma estrutura que a gente chama de hipocampo. Por outro lado, aquela navegação espacial que é baseada nas pistas do movimento do próprio corpo da pessoa, que a gente chama de egocêntrica, onde não é mais importante formar um mapa do ambiente, ou mesmo que esse mapa seja formado, ele está como background, o que é mais importante são as pistas do indivíduo navegando, é dependente de uma estrutura que é conhecida como estriado, que faz parte dos núcleos da base, e isso acontece tanto em humanos quanto em animais. Então, respondendo sim, as mesmas estruturas do encéfalo dos roedores, do rato, do camundongo, do macaco e do homem medeiam os diferentes tipos de memória. Obviamente, cada indivíduo, cada espécie vão ter as suas funções cognitivas complexas que são típicas daquela espécie, e aí nós podemos ter diferenças na neurobiologia, né, desses comportamentos. Mas a gente tem bastante similaridade, sim, entre as diferentes espécies. Inteligência é um conceito discutível em psicologia cognitiva, mas o fato do encéfalo ser maior não significa que aquele animal tenha uma habilidade cognitiva maior, né? Então, como eu disse, cada espécie vão ter os seus comportamentos típicos e provavelmente o indivíduo de uma espécie, fica muito difícil você comparar a habilidade cognitiva de uma espécie com outra, né? Então cada espécie está adaptada ao seu meio e tem um comportamento que promove maior ganho, né? Com relação ao encéfalo, o que a gente vê é que, em geral, animais com massa corpórea maior apresentam encéfalos maiores, e isso não significa que aquele animal é mais inteligente ou mais adaptado a determinado ambiente do que outro, simplesmente por ele ter um encéfalo maior. Nos primatas, quando a gente olha macacos do velho mundo, como bonobos, chimpanzé, orangotango, e os registros fósseis, né, de crânios dos hominídeos, o que a gente tem vários pesquisadores que trabalham com neuroanatomia comparada, e o que a gente vê é que nos primatas a gente teve um processo de corticalização muito forte. Então, as regiões do córtex apresentam um desenvolvimento maior, que é a fina superfície, a parte mais superficial do encéfalo. O que a gente olha no processo evolutivo, o que aconteceu foi um aumento da complexidade de estruturas corticais, de regiões corticais. No cerebelo também a gente tem um aumento grande do cerebelo, comparado a uma relação tamanho do cerebelo, do córtex cerebelar, barra resto do encéfalo grande nos primatas, tá? E no homem essas relações atingem o apogeu, né? Mas a gente não pode considerar que isso é sinônimo de um animal ser mais inteligente do que outro, porque inteligências são múltiplas e depende do pra quê, né? Então, mas com certeza, né, a hora que a gente olha o encéfalo dos mamíferos, quando você considera os primatas, você tem um processo de girencefalização muito grande nos animais mais recentes na árvore evolutiva. Então, os primatas vão apresentar mais sulcos e giros na superfície do encéfalo, quando comparados com alguns mamíferos que são mais antigos no processo evolutivo, né? O próprio rato, ele é lisencefálico. Ele tem um encéfalo que não tem sulcos e giros na sua superfície, né? Esse foi um bom mecanismo para a gente conseguir colocar um volume, uma área de tecido maior, num volume que é restrito dentro da caixa craniana. Tá? Então,
quando a gente compara as diversas espécies, o homem e alguns primatas, eles têm uma relação tamanho do encéfalo barra resto da massa corpórea maior do que os ancestrais. Isso não significa que por conta disso ele é mais inteligente. No entanto, as habilidades complexas dos primatas, né, eles apresentam muitas habilidades cognitivas complexas e o ser humano mais ainda, como linguagem, manipulação de instrumentos e tal. Outros animais também apresentam habilidades de comunicação, de produzir ferramenta, então não dá para pôr uma escala de inteligência, né? Não é adequado a gente pensar isso em termos biológicos, evolutivos, mas com certeza o ser humano tem uma capacidade cognitiva complexa muito grande, né? A neuroanatomia ela foi a primeira área da neurociência. A gente pode falar que a neuroanatomia fundou a neurociência. Os primeiros neurocientistas eram neuroanatomistas. Então, por muito tempo, durante o século, desde a antiguidade, mas expressivamente depois da Idade Média, no Renascimento, durante o século XVI, XVII, XVIII, avançou-se muito o estudo da anatomia em geral, então, visualização do encéfalo no nível macroscópio, né? E no final do século XVII e XVIII, com a física, o advento da ótica e a possibilidade de olhar em magnitude maior agora o tecido, né, com o avanço da microscopia, a neuroanatomia então começa a entrar num nível de detalhe microscópico, onde você consegue ver as características de cada tecido, a organização das células e tudo mais. No começo, no século XIX e século XX, esse estudo ainda era bastante descritivo, mas na virada do século XX e aí na primeira metade do século XX começam os estudos de odologia, onde se tem interesse em estudar não só uma região anatômica, mas os circuitos que estão conectados com aquela região, as diversas áreas que vão receber ou enviar projeções para aquela região. Porque a gente sabe na neurociência que não existe, na verdade, uma área do cérebro funcionando sozinha, né? Nossos comportamentos complexos são produtos da interação de várias regiões do cérebro funcionando ao mesmo tempo. E aí, na década de 70, as técnicas neuroanatômicas tiveram um grande salto com a descoberta de substâncias que são consideradas traçadores neuronais. Então você pode injetar esses traçadores no encéfalo e verificar as conexões de uma área cerebral com a outra. Na década de 80 a gente tem um outro grande avanço, um boom na neuroanatomia e na neurociência, que foram as descrições das técnicas de imagem. Até então, as técnicas imagéticas, você não conseguia ver o que estava acontecendo no encéfalo humano, a não ser que você fizesse uma análise pós-mortem, após o indivíduo falecer, e um estudo anatômico pós-mortem, né? Na década de 80, foi com o advento da ressonância magnética e algumas técnicas de tomografia por emissão de pósitron, que a gente chama de PET, essas técnicas permitiram olhar o encéfalo humano do indivíduo vivo e do indivíduo saudável. E isso foi um grande avanço na neuroanatomia, né? Então, desde a década de 80, os estudos com neuroimagem, principalmente ressonância magnética, tanto funcional quanto estrutural, permitiram um avanço muito significativo na neuroanatomia humana. E quando a gente começou a achar que a anatomia estava um pouco já estagnada, surgiram, mais recentemente, nos últimos 5 anos, novos traçadores neuronais, combinados com técnicas de engenharia genética, que são traçadores virais. E agora, através da injeção de vírus no encéfalo de roedores, a gente pode estudar as conexões não só de uma área específica, como a gente já fazia desde a década de 70, mas agora a gente estuda o tipo de célula específico que projeta para determinada região. Então a anatomia sofreu um novo avanço, uma nova explosão recentemente com as técnicas de engenharia genética de animais transgênicos com a injeção de traçadores virais. Essa pergunta é uma pergunta bem complexa, difícil. A neurociência avançou muito nos últimos anos. A gente tem uma quantidade de informação publicada e gerada, né, muito grande, um conhecimento muito significativo sobre as funções do cérebro, como a gente aprende
os efeitos que algumas manipulações, como ficar privado de sono, o efeito de uma droga de abuso, como isso pode alterar o nosso comportamento. A gente conhece muito do que da mediação, né, da base neurobiológica desses complexos comportamentos que a gente tem nos seres humanos. Então a gente tem um avanço significativo e eu acho que o desafio é passar isso agora para a prática, né? Então, a gente já sabe que o hipocampo é importante para a memória, a gente sabe que tem um fenômeno de plasticidade no hipocampo que faz a célula armazenar uma informação, mas como a gente consegue fazer com que a gente melhore o processo de aprendizagem na sala de aula? Isso é um grande desafio. Eu acho que eu não tenho uma resposta para essa pergunta. Se eu tivesse, seria muito bom. Mas o que é interessante é que a gente tem muitos neurocientistas dedicados a fazer essa interação hoje com a educação e vice-versa. Porque eu coloco o lado do neurocientista, porque é mais fácil para mim, porque eu sou neurocientista, mas é fundamental uma conversa bidirecional entre os educadores que possam trazer problemas para os neurocientistas conseguirem abordar nas suas pesquisas, né? Então, a gente já sabe, tem alguns pesquisadores expoentes na área de neuroeducação hoje, existem iniciativas no mundo inteiro para essa interface começar a ocorrer, e a gente já sabe de algumas técnicas que tanto foram vistas em pesquisas clínicas, né, na neurociência, que aplicadas na educação, na sala de aula, conseguem trazer alguns bons frutos. A neuroanatomia, como fundamental na neurociência, ela pode contribuir para esse diálogo entre educação e neurociência, mas com certeza, como é um problema complexo, a gente vai precisar de uma interação entre as várias áreas da neurociência e da educação para conseguir responder essa pergunta e avançar nesse conhecimento.